Então, agora que eu falei sobre quadro mais formulários e formulários mais portais, eu queria trazer para vocês uma combinação de campos customizados mais formulários, tá? Vocês já vão entender do que se trata isso, tá? Pessoal, primeiramente, para essa combinação, o que vocês precisam saber, tá? Vocês precisam saber que dentro do Runit hoje, em cada quadro, tá? Lembrando que o quadro é isso aqui, vocês conseguem criar campos customizados para tarefas, tá? Ou seja, criar campos, tá? Que hoje vocês utilizam internamente, com a nomenclatura de vocês, inclusive, tá? Para dar mais informação, tá? Para essa tarefa. Então, vocês vão poder clicar aqui e vão poder entender. Ah, essa tarefa é de tal tipo, quem demandou dela foi a área tal, enfim, vocês vão ter uma gama de possibilidades aí. Mas vamos ver isso na prática, tá? Aqui ao lado superior, no canto superior direito, pessoal, a gente vai ter essa opção aqui de campos, ok? Vamos clicar aqui só para vocês verem um pouquinho como é que funciona esses campos. Depois eu tento fazer essa conexão junto com os formulários para vocês entenderem, tá? Bom, clicando aqui em campos, então, pessoal, o que vocês vão conseguir visualizar aqui dentro? Vocês primeiro enxergam, tá? Campos, tá? Da tarefa. Então, cada card, cada tarefa dentro desse quadro, ele possui esses campos aqui, o quadro, a etapa, ou seja, você consegue saber que essa tarefa, esse card aqui, ele pertence ao quadro Live Marketing, ele está na etapa aprovação interna, ele possui ou não uma tag, ele tem o tipo ABC, ele possui um projeto tal, um início, entrega, enfim, uma série de campos aqui. E todos esses campos aqui, pessoal, caso vocês tenham uma conta nova, eles são campos padrões, tá? Então, isso aqui a gente não consegue excluir, a gente não consegue tirar. O que a gente consegue é reordenar, tá? Bom, e o que você consegue fazer aqui dentro? Você consegue criar novos campos, tá? Então, você consegue vir aqui em novo campo, clicar, e você consegue dar o nome do campo. Então, por exemplo, na minha área de marketing aqui, é importante eu sempre entender, olhar ali dentro do card, qual foi a área solicitante, a área demandante, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar área demandante. Ou solicitante, vai, melhor. Área solicitante, tá? Aqui na descrição vocês podem colocar um breve texto, mas acho que o nome propriamente ele já fala do que se trata. E aí o tipo aqui, pessoal, é o tipo de resposta que você espera, tá? Nesse campo aqui de área solicitante. Você pode deixar um campo aberto para a pessoa simplesmente digitar um valor, né? Seja um número, seja uma palavra, né? Você pode colocar um campo numérico para a pessoa colocar quantidade, por exemplo, né? Informações de valor, enfim, né? Qualquer coisa parecida com um valor numérico. Uma data, tá? Pode ser uma data prazo, pode ser, enfim, uma data importante para essa tarefa. Uma avaliação, tá bom? Escala aqui. Uma seleção única ou uma seleção múltipla, tá? No meu caso, eu tenho nesse meu quadro de marketing, eu recebo demandas de outras áreas da minha empresa. Então, posso vir aqui, colocar uma seleção única e colocar a listagem das outras áreas que me demandam. Então, por exemplo, financeiro, tá? Financeiro, recursos humanos, deixa eu só ajustar aqui. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, comercial, e assim por diante, tá? O importante é que eu estou mostrando para vocês que esse campo aqui, ele vai ser um campo que a pessoa ela precisa responder quem que foi a área que solicitou, tá? E ela vai precisar clicar e escolher qual área que foi a solicitante. Foi financeiro? Foi RH? Foi comercial? Enfim. E aí você pode vir aqui e você pode salvar, tá? E aí a área solicitante ela entra aqui embaixo, de novo você vai poder reordenar, tá? Eu vou deixar aqui embaixo só para depois a gente ver como é que ela fica. Então, aqui, de novo, pessoal, eu criei um campo de área solicitante porque
no meu dia a dia, no meu processo, é importante eu saber abrir a tarefa e saber quem que foi a área que solicitou, tá? Depois vocês vão ver outras utilidades para esse campo customizável aqui. Mas, nesse primeiro momento, eu preciso saber quem foi a área que solicitou. Tá? Uma outra coisa que eu preciso saber, por exemplo, vamos supor que eu receba demandas de redes sociais aqui. Eu preciso saber, tá? Nesse momento, para qual rede social, né? Então, eu posso colocar aqui. E aí, pessoal, de novo, aqui são só exemplos que eu estou colocando para vocês terem uma visão de como esse campo customizado funciona, tá? Pode ser que eu esteja misturando algumas coisas, mas, de novo, você pode ter um processo específico ou você pode ter um quadro para receber demandas em geral, tá? E aqui, de novo, eu posso vir aqui e colocar seleção única ou seleção múltipla. Às vezes eu posso receber na mesma tarefa, na mesma solicitação, coisas para redes sociais, para diversas redes sociais ao mesmo tempo. Então, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, né, LinkedIn, tá? Opa. LinkedIn, você pode colocar aqui Facebook, Instagram, tá? Enfim, alguns exemplos. E salvar. Tá? Uma outra informação que você pode trazer aqui como campo customizado para bater o olho, para já saber, tá? Número de peças, tá? Número de peças aqui, tá? Você pode vir aqui. Aqui você pode colocar um campo numérico, por exemplo, tá? Você escolhe se é decimal ou não, nesse caso não. Se você tem prefixo ou sufixo, se tiver, você preenche, se não tiver, deixa em branco, tá? E salva aqui, tá? Então você tem aqui algumas opções de campos customizados que eu criei, né? E Fernando, eu não uso essa nomenclatura, eu uso outra. Fica à vontade, o campo, ele é, como a gente fala, customizável, tá? Então você pode dar o nome do campo que você quiser, você pode colocar as opções que você quiser, enfim, o importante é que você crie aqui, tá? Bom, vou criar esses 3 aqui só como exemplo, tá? Já criei, inclusive, tá? Vou fechar aqui. Dentro das tarefas agora, a partir do momento que eu crio os campos, pessoal, quando você acessa uma tarefa, por exemplo, tá? O que você consegue enxergar? Aqui, uma série de informações, eu não vou passar por todas, mas o que é importante? O importante é que os campos que a gente viu ali quando a gente criou, eles estão disponíveis dentro da tarefa aqui na lateral direita. Então, como eu falei, aqui você consegue identificar o quadro que a tarefa está, a etapa, né, a coluna que essa tarefa está nesse momento, se tem tag ou não, enfim, tá? E os campos aqui embaixo, eles aparecem, né, conforme a ordem que você definiu clicando ali em campos, tá? E aí você já consegue identificar que aqui tem uma opção para você adicionar. Então, por exemplo, área solicitante, é financeiro, né? Qual rede social? É o Facebook e o Instagram, né? Número de peças, aqui são 10 peças. Enfim, aqui você vai conseguir preencher, tá? E aí, de novo, qual que é a ideia? Que você entre na tarefa e você veja as informações aqui. Você bate o olho e veja essas informações aqui, ok? Legal, Fernando. E qual que é a conexão do formulário que você falou, né? Você falou que agora combinar formulário com campos customizados, tá? Vocês perceberam que esse processo que eu fiz aqui foi um processo manual? Então, eu criei o campo e vim aqui e adicionei as informações manualmente. Ou seja, nesse caso, as pessoas do seu time teriam que, após a tarefa aberta, né, a solicitação aberta, vir aqui, olhar para toda a descrição das informações e adicionar aqui, quem for a solicitante, qual que é a rede social que essa pessoa precisa que eu trabalhe, qual que é a quantidade, número de peças, enfim, ela vai ter que olhar todas as informações e acrescentar aqui. Mas por que eu preciso ter esse trabalho duplo de olhar as informações e colocar aqui, se eu posso trazer essas informações aqui de forma automática? E aí que está a minha conexão com os formulários, pessoal. Vamos fechar aqui. Vamos acessar um formulário de novo, tá? E aqui dentro, deixa eu só carregar aqui. Legal.
E aqui dentro, pessoal, vou pegar esses solicitações ao marketing, por exemplo, para mostrar para vocês como eu linko esses campos customizados que eu criei como perguntas no formulário. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, em solicitações ao marketing, tá? Esse aqui é o meu formulário. Eu vou editar ele, tá bom? E aqui dentro, eu vou fazer algumas alterações, tá? Primeiro, essa pergunta de qual é o seu departamento, ok? Justamente feita para a gente saber quem que está solicitando para a gente, ela é uma pergunta que hoje essas informações vão estar constando somente, tá, na descrição da tarefa. Como é que eu faço para ser um campo customizado, para já preencher aquele campo lá? Então, basicamente, tá, eu venho aqui dentro, eu vou excluir essa pergunta e vou refazer ela, tá? O que eu consigo identificar aqui no meu formulário agora? Que aqueles campos que você criou, de área solicitante, qual rede social, número de peças, eles estão disponíveis aqui embaixo. Antes não estava, tá, pessoal? Eu acabei nem rolando a tela para baixo, mas antes não estava, tá? Não tinha essas 3 informações, elas apareceram somente agora que eu criei os campos customizados. Então, eu posso vir aqui na área solicitante e jogar para algum local aqui no meu formulário, tá? Eu posso tornar essa pergunta obrigatória, ok? Então, toda vez que alguém preencher esse formulário, a pessoa vai escolher a área e automaticamente essa informação vai subir na tarefa, tá? Já vou mostrar para vocês isso na prática, ok? Perfeito, tá? Aqui a gente tem um tipo de demanda e aqui eu vou colocar, por exemplo, qual rede social, por exemplo, tá? Vamos fazer o melhor. Eu vou dizer, tá, que se a pessoa escolher redes sociais, eu quero então que o Remanity abra uma ramificação ou faça a pergunta de qual rede social. Então, eu vou colocar aqui dentro. Ok. Tá dando essas mensagens aqui, pessoal. Não sei o que é, provavelmente pode ser minha internet, mas aparentemente está salvando, tá? E aí, eu posso vir aqui e colocar uma outra pergunta: número de peças, tá? De novo, pessoal, esse formulário aqui, ele não representa nenhum fluxo que eu utilizo, tá? Ele é só um exemplo para vocês entenderem como que a capacidade, quanto que eu posso adicionar as coisas aqui para vocês visualizarem como informação, tá? Então, beleza. Fiz a edição aqui no meu formulário, tá bom? Eu acho que ele já está pronto. Eu vou clicar aqui em compartilhar, só para pegar o link, ok? E para a gente preencher junto, para vocês verem como isso vai cair lá dentro do Remunity, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Já editei o formulário, como eu falei, vou fechar, vou voltar aqui no Kanban, tá? Então, antes da gente preencher, pessoal, esse formulário aqui, deixa eu recapitular o que eu falei até agora. Eu tenho o quadro, que vai ser o meu local de trabalho, minha área de trabalho, e que vai centralizar as solicitações e demandas que são feitas para o meu time. Eu vou usar esse quadro aqui, tanto para mim quanto para as pessoas da minha equipe, para gerenciarem essas tarefas, tá? E eu vou usar o formulário como ferramenta para conseguir captar essas demandas de forma centralizada e automática aqui dentro, tá? Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. Eu tenho meu formulário, esse formulário está aqui, quando uma pessoa preenche, a tarefa automaticamente ela vai cair aqui, tá? Conforme eu construir. No quadro Live Marketing, na coluna de novas demandas, tá? Eu preciso que a tarefa ela seja criada, tá? Com alguns campos, tá? Campos que eu uso internamente, campos que eu uso na minha empresa e que eu criei aqui dentro, como área solicitante, rede social, número de peças, enfim. E aí uma gama de possibilidades que vocês podem realizar também, tá? Eu criei esses campos aqui, tá? Primeiro eu criei esses campos, eu vi que elas apareceram aqui em todas as tarefas, esses 3 campos, e agora eu queria conectar esses campos ao formulário. Então, eu fui no formulário, eu construí, né? Eu trouxe para dentro esses tipos de pergunta para cá, e agora eu vou preencher esse formulário para vocês verem como é que ele funciona, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail pessoal, tá? Meu nome, Fernando, o meu departamento, opa, no caso aqui, acho que não salvou. Deixa eu voltar aqui, pessoal. E mostrar para vocês como ela cairia. Primeiro, a partir do momento que eu fosse, eu como
usuário-cliente, eu como cliente, né, que tem acesso àquele formulário, ao preencher, essa tarefa ela cairia aqui dentro, tá? Na coluna de novas demandas, e ela cairia, obviamente, sem uma pessoa alocada, tá? Dentro da tarefa, seção da tarefa, vocês teriam na parte da descrição todas as respostas, tá? Enviadas por aquele cliente, conforme os campos, as perguntas que você construiu no formulário de vocês. Então, o nome da pessoa, o departamento que ela faz parte, o assunto, o tipo de demanda, a descrição da solicitação de forma detalhada que ela está pedindo, um prazo de entrega, por exemplo, se ela precisa, referências aqui, no caso, seriam os anexos, tá? E aqui no campo, se houvesse referências, se houvesse anexos, os anexos estariam aqui dentro, tá? E aí o que aconteceria, tá? Nesse segundo passo, quando eu editei o formulário, eu fiz a conexão desses 3 campos aqui dentro do formulário. Então, conforme o cliente ele fosse responder, tá? Cada uma dessas informações aqui, as informações, além de estarem aqui dentro, então, por exemplo, seria algo, por exemplo, área demandante, né? Aqui você teria, por exemplo, financeiro, tá? Isso aqui ficaria dessa forma, tá? Você conectaria esse campo da área solicitante ao formulário, e quando a pessoa fosse preencher, isso ficaria dessa maneira, tá? E esse campo, ele viria já preenchido também com essa informação, tá? Então, você não precisaria ter esse trabalho duplo de, por exemplo, olhar o que está sendo feito aqui e preencher isso aqui manualmente, tá? Conectando esses campos aqui no formulário, essas informações viriam tanto na descrição quanto já preenchidas aqui no campo customizado de vocês também.